Bem-vindos ao Business Talk desse ano aqui, 2026 entrando com a corda toda e a gente extremamente acelerado. Afinal de contas, vai ser um ano incrível. E se você ainda não assistiu os podcasts que a gente fez no ano passado, em 2025, a gente teve vários convidados incríveis, né, de estúdios, convidados de universidades importantes, que vão ajudar você a redesenhar a sua carreira, redesenhar os seus negócios daqui para frente. Vai lá, corre aqui, pega o link, assiste no nosso canal principal e curta. Business Talk tem vários episódios muito interessantes para você ver. E eu estou aqui junto com a Andréa Flores, nossa hostess, para falar muito sobre o que rolou em 2025 e o que vai acontecer em 2026 de tão importante nesse mercado. É isso aí. Boa tarde, bom dia, boa noite, galera, porque depende da hora que você vai assistir esse podcast. Estamos aqui hoje gravando mais um episódio para falar um pouquinho, deixar registrado tudo que nós fizemos e o que a gente pretende fazer e dar alguns insights também sobre o mercado de eventos, como é que a gente faz para produzir, executar tudo com criatividade, gestão, processos, liderança. Esse ano promete, porque o ano de 2025 foi um ano bem desafiador, hein? Muitas coisas, muitos projetos. E 2026 já começou, que a gente já está pensando que vamos precisar de mais uns dias, além dos 365 que estão por aí, né? Como é que a gente vai fazer encaixar tudo, hein, Marcelo? Tanta coisa que a gente quer fazer. Será que o relógio está mais rápido? Eu li uma reportagem outro dia de um pessoal falando muito sobre isso, né? Que a gente está tendo uma sensação cada vez maior do relógio ser mais rápido. Eu acho que não, eu acho que a quantidade de informação, a quantidade de dados, a quantidade de coisas que a gente está fazendo todos os dias que estão cada vez mais trazendo para a gente mensagens, trazendo informações para que a gente consiga desenvolver o nosso conhecimento, né? Então tem aquela coisa muito que a gente fala do golden fish, né? O tempo de atenção. Nosso tempo de atenção antes era dividido em poucas informações. O que tinha de grandes informações no mercado? A gente tinha lá a comunicação, então todos os canais de rádio, jornal, TV, enfim. E a gente começou a ter agora milhares de informações de redes sociais, de dados, de também a comunicação lá fora, também os projetos que a gente realiza, as demandas do WhatsApp que não param de bombar, os SMS, as redes sociais, o que tem que mandar, o que tem que postar, o que tem que fazer. E isso faz com que a gente tenha tanto dado que a gente sinta que o tempo não é suficiente. E aí eu acho que é onde mora o perigo. É onde a gente tem que ter clareza de saber processar as informações que são importantes para nós e principalmente da gente falar não para aquelas coisas que vão desviar a gente da rota. Porque muitas vezes a gente recebe um monte de oportunidades. Então, tudo aquilo que vem para a gente pensa, não vou deixar isso para trás. Como é que a gente faz para priorizar, saber falar não para algumas coisas e entender que nem sempre o que é urgente é importante? Muitas vezes vem muita coisa urgente para a gente fazer, mas nem sempre aquilo é importante para aquele momento. Como é que a gente vai priorizar, categorizar isso? Não é só na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal também. Marcelo, você como CEO da Business Land, eu quero saber, você tem alguma forma de planejar o seu dia, planejar a sua semana, planejar o seu mês para entender o que é importante, o que vai fazer eu chegar no objetivo que eu estou traçando para 2026 e como eu vou me bloquear ou me proteger das distrações que aparecem o tempo todo? Conta. Proteger é difícil. Mas basicamente, eu começo o ano sempre fazendo um planejamento pessoal e profissional. Eu faço o que a gente chama de New Year's Resolution, que são as resoluções do ano novo. Então, eu basicamente olho sempre o que eu fiz, o que eu realizei no ano anterior, e aí eu tenho lá um mapinha de todos os últimos anos, num Excel que eu monto, onde eu enxergo, olha, eu planejei na minha vida particular, na minha vida pessoal, desta maneira, o que eu realizei, o que eu não realizei, da minha vida profissional, o que eu realizei e o que eu não realizei. Baseado nisso, eu monto o planejamento do próximo ano. Logicamente que hoje, né, do ponto de vista de empresa, não é tão simples a gente misturar, né, o trabalho profissional com o ponto de vista da empresa. Precisa ter um planejamento da empresa, planejamento para onde a empresa vai, quais são os projetos que ela vai desenvolver, quais são os negócios que a gente vai seguir,
qual é esse negócio que a gente não vai mais seguir e assim por diante, né? Baseado em resultados, baseado num planejamento de negócio, efetivamente, da empresa. Mas quando a gente vai para a vida pessoal, a gente coloca aí as coisas dos sonhos, né? Aquelas metas, eu quero fazer isso, quero viajar para tal lugar, quero ler tal livro, quero assistir tal filme, quero poder viver mais tempo com a família, quero poder curtir algumas férias, quero trocar o carro, quero adquirir algum tipo de bem. Então, tudo isso faz parte daquele planejamento. Quando a gente monta esse planejamento, assim como monta o planejamento profissional, com as suas metas de trabalho, com as conquistas que você quer ter, com os trabalhos de educação que você quer buscar, o aprendizado que você quer desenvolver naquele ano, tudo aquilo é agrupado e, para mim, eu começo a fazer meu planejamento. Olha, bom, qual é o meu planejamento no meu primeiro dia do ano? Eu tenho aquela régua e eu já falo, olha, isso aqui eu vou desenhar isso para o primeiro trimestre, para o segundo trimestre. A gente fala dos Qs, né? Q1, Q2, Q3 e Q4. Cada trimestre tem uma meta ali para a gente alcançar. A gente traz isso para dentro da empresa, dentro de um planejamento alinhado com toda a equipe. E, logicamente, a gente também define isso, né? Os KPIs por área, né? Na área de criação, na área de planejamento, na área de produção, na área de operação, na área administrativa, na área financeira, enfim, todas as áreas necessárias para a gente construir o nosso plano de negócio no próximo ano. Agora, as distrações, elas acontecem o tempo todo, porque a partir do primeiro dia do ano, é o nosso caso, primeiro dia do ano, a gente começou a desenvolver aquilo que estava no planejamento e a gente já começou a receber novas demandas. Olha, eu quero fazer o projeto A, eu quero fazer o projeto B, eu quero fazer o projeto C. E a gente estava trabalhando o planejamento que a gente tinha montado em 2025. Então, essas interrupções, logicamente, algumas delas são sim, outras delas são não, fazem parte do cotidiano. Então, nós precisamos saber administrar isso. Basicamente, monta uma pirâmide, né? Aquilo que é o básico que a gente tem que seguir 100% do tempo é o planejamento que a gente fez. A gente tem que alcançar essa base, certo? Depois a gente tem aquelas informações que a gente vai receber durante o ano, aqueles que são sim e os que não. E o da ponta, basicamente, na minha visão, é o que é que vai me ajudar a chegar num destino maior, ou seja, naquele planejamento de 3 a 5 anos da empresa ou da vida, que vai mexer o ponteiro ali na base. Então, as distrações estão um pouquinho ali no meio, aquelas coisas que estão no planejamento, mas que tem coisas novas que podem fazer sentido para a empresa ou podem fazer sentido para a vida durante aquele período. E na ponta, efetivamente, o que vai me levar além. Pois é, a gente percebe que na prática nem sempre tudo isso acontece. A gente tá só no final de janeiro e toda vez entram coisas novas e a gente tem que ter essa flexibilidade para poder encaixar e flexibilidade para mudar o planejamento, se ele vai ajudar a gente a chegar no nosso objetivo. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é elencar todas essas tarefas e todos os planejamentos numa matriz, chama matriz de Eisenhower. Essa matriz a gente divide ela em 4 quadrantes, onde eu vou colocar o que é importante, mas não é urgente, porque tudo no dia vira importante, né? O que é importante e urgente, aí o que não é nem importante nem urgente e que toma o nosso tempo pra caramba, e o que é urgente e não é importante. Então, quando a gente entende e sabe priorizar e classificar todas as nossas tarefas nesses pontos que eu acabei de falar, você sabe exatamente o que eu preciso, o que eu posso delegar para as pessoas. Então, alguma coisa que é urgente, mas que não é tão importante para eu atingir meu objetivo, eu delego para as pessoas. Por exemplo, hoje está vencendo uma guia de imposto, por exemplo. É urgente, mas não é importante para eu chegar no objetivo que eu preciso. Então, vamos delegar isso para uma área fazer? Agora, tem coisas que são urgentes e importantes. Isso eu tenho que dar prioridade no meu dia. E aquilo que não é nem importante nem urgente, por exemplo, ficar rolando o feed do Instagram, isso Descarta. eu Não vai conseguir descarto. descartar. Não tem como, mas a gente não pode dar muita atenção para isso. Então, é super importante no início do dia a gente realmente listar essas tarefas, colocar nesse quadrante, porque não tem coisa pior do que você acabar o dia com aquela sensação de que você não conseguiu resolver as coisas mais importantes do seu planejamento. Então, se você fizer isso e tiver essa disciplina para poder seguir, pelo menos uma parte. Com certeza é difícil, a gente não vai
conseguir Eu tenho um fazer problema. tudo, mas uma parte, pelo menos, e aí você tem a sensação de que, ok, fiz pelo menos metade da minha lista, o restante eu vou deixar para amanhã. Eu tenho um problema que é quando eu monto essa matriz, eu estabeleço ela no meu to-do list, né? Então eu coloco uma matriz lá de prioridades no meu to-do list diário. Só que eu começo meu dia, tem, sei lá, 10 itens. Acaba meu dia, tem 35 itens. Então aí eu Então, transfiro para o dia seguinte uma parte que eu não você já está executei, eu já você já está começo com os devendo. outros 10 do dia anterior. E aí, durante o final do dia, vou chegar nos mesmos, sei lá, 35 ou 40 itens. Então, vai crescendo demais Uhum. a demanda dessa listinha. Às vezes, eu chego numa sexta-feira e falo assim, meu Deus do céu, qual é a quantidade de coisa que eu tenho para fazer? Mas aí eu percebo, tem uma coisa interessante. Certamente, muita gente que faz essas listas, né, esse checklist diário de trabalho, percebe. Tem alguns itens que você não fez e não fez nenhuma diferença. Isso é a forma que me chama bastante atenção. Quanto a gente dá de atenção e tempo para determinadas coisas que, ao longo do tempo, efetivamente não servem nada para você. Então, é aí que você precisa entender como classificar, porque é óbvio, a gente É, começa a achar que tudo é importante e não necessariamente tudo é importante. Eu acho que o que a gente tem que fazer também é não se auto-sabotar e colocar um monte de tarefas para executar ao longo do dia, porque isso não vai acontecer, vai criar uma sobrecarga e uma frustração. Certamente você vai ficar frustrado porque você colocou tantas coisas, você quer resolver num dia o que você levaria um mês para resolver, é impossível e a gente vai deixar todo mundo ao nosso redor doido, porque você vai começar a demandar tudo para as pessoas. Então o importante é, eu vou listar, mas dessa lista, quais são as 3 coisas que são prioridade para eu resolver hoje? Liste 3 coisas. é isso aí. Essas 3 coisas eu tenho que resolver. O restante, se eu conseguir resolver hoje, é lucro. Mas se a gente fizer isso, pelo menos a gente não fica frustrado no final do dia e tem uma sensação de que eu estou realmente produzindo. É importante também a gente dar essa ferramenta para nós mesmos, porque aí começa a vir os problemas, né? Pô, será que eu sou capaz de fazer alguma coisa? Complicado. Mas a gente sabe que no final a gente é capaz de fazer um montão de coisa e agora para 2026 tem muito, muito projeto para acontecer, né? É verdade. Muito projeto, muitas coisas novas. Ano passado a gente conseguiu realizar produções importantíssimas. Foram 3 exposições de Friends Experience. Friends Experience em São Paulo, Friends Experience em Rio de Janeiro, Friends Experience em Fortaleza. Só essas 3 exposições, eu nunca nem imaginava que tinha tantos fãs de Friends, e foram Milhares de pessoas. mais de 150 mil pessoas, acho que em todas essas 3 exposições, né, com uma série que existe há 30 anos, mais de 30 anos, 31 anos em 2025. Então, foi uma surpresa para nós. Além disso, a gente ainda fez Harry Potter, um grande baile tribruxo. Estamos ainda com a exposição de Hot Wheels em Porto Alegre, To City Experience. City Experience, ou seja, muitos projetos de entretenimento, levando milhares de pessoas, com uma operação bem parruda, muitas pessoas trabalhando. Então, além de toda claro, esse trabalho que dá montar uma operação dessa magnitude, tem também todo o lado, que é o que faz a gente levantar, acho que todos os dias, né? É levar a felicidade para as pessoas, levar uma experiência, um momento marcante para as pessoas que visitam, e também a gente está movimentando o segmento, o ecossistema de eventos. Quantas pessoas trabalham nesses projetos? Então, e isso, no final do dia, é o que faz a gente aguentar todos os perrengues que é produzir um evento desse tamanho, né? E tem uma particularidade nesses projetos que pouca gente entende, porque quando você fala assim, fiz o Friends Experience em São Paulo, no Rio, em Fortaleza, a maioria das pessoas pensa, é um evento de um dia, um final de semana, né? Mas na verdade são 3 a 4 meses acontecendo em cada cidade. E quando você leva isso em consideração, são, em média, 100 dias de evento. Então, Uhum. estamos falando de
3 cidades, chega a ter 300 dias de evento. Por isso que tanta gente envolvida, mas se você parar para pensar, são eventos que acontecem todos os dias, né? Eu que tive já experiência em fazer carnaval, a gente fala, no carnaval a gente tem que trabalhar aí 4 noites virando seguidas. Quando você pega uma exposição, são 100 dias acontecendo seguidos. Então, a demanda ela é muito maior. E a gente parece que não, e parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Os públicos são diferentes, os comportamentos são diferentes. Pode acontecer alguma surpresa, né, alguma eventualidade que não estava prevista de um dia para o outro. Né? Existe também a necessidade nossa de levar a melhor experiência para aquela pessoa que está indo lá, e a gente faz uma avaliação de pesquisa para poder ter uma informação, um dado que nos permita melhorar determinado tipo de atividade. Aquela pessoa disse que naquele ponto de fotografia não ficou tão legal, então vamos consertar aquele ponto de fotografia. As outras pessoas podem dizer que o café servido naquela xícara não era o que ela estava esperando, então como é que a gente vai mexer nisso para poder transformar a experiência? Então sempre tem uma melhoria, e levando em consideração que são milhares de pessoas, né, impactadas, milhares de pessoas que pagaram para ter este tipo de experiência, né, no Friends, no Harry Potter, ou no Hot Wheels City Experience. Então são experiências completamente diferentes, com pessoas completamente diferentes, em regiões completamente diferentes, que a gente tem que viver preparando para ter a melhor experiência. Né? E tudo isso, construído no ano passado, nos fez um caminho bem interessante, né, dentro da empresa, que eu acho que é um mercado muito ativo, muito vivo do entretenimento ao vivo, lógico, né? E a gente tem uma demanda cada vez maior de trabalhar com 2 olhares, né? O olhar do cliente final, ou seja, que está indo lá viver a experiência, e o olhar das marcas, dos patrocinadores, dos parceiros, né? Das áreas culturais. Então, a gente tem um olhar B2B, que a gente fala, e um olhar B2C, ou seja, nós temos que saber trabalhar esses 2 universos, montar estruturas para operar nessas 2 frentes, para a gente poder garantir o melhor resultado. E com isso, contribuiu para um ano de 2025 bem desafiador, como você disse, mas pequeno perto do que vai acontecer em 2026. O desafio é grande mesmo. O desafio é grande. E quando você fala da gente ter esse olhar B2C, realmente, acho que todas as experiências, elas estão sempre voltadas para o visitante, sem dúvida, né? O visitante é quem a gente quer encantar. As marcas, óbvio, elas querem entrar nesses projetos, porque hoje os eventos eles são uma grande plataforma de marketing, mas sempre também com esse intuito de se aproximar do seu cliente final, do seu consumidor. Então, o objetivo principal, nós como promotores, é sempre levar a melhor experiência para o visitante. Se eu levei a melhor experiência para o visitante, a marca, o patrocinador, ele vai estar feliz também, sem dúvida. E eu acho que é aí que vem o desafio, porque são pessoas, nós precisamos encantar pessoas com pessoas, ou seja, são pessoas trabalhando para pessoas. E a gente sabe que hoje está cada vez mais também, eu não vou falar que está difícil, vou falar que está desafiador buscar pessoas que estejam realmente comprometidas em fazer uma boa entrega, em desenvolver um bom trabalho. Hoje a gente sabe que a gente fala de níveis de desemprego, não tem mercado de trabalho. No nosso mercado, eu preciso de muita gente trabalhando, essa é a verdade. E não necessariamente a gente encontra as pessoas, por mais que a gente tenha vagas. Então, na Business Lab, uma coisa que a gente faz geralmente é realmente testar as pessoas, né? A gente testa em projetos pontuais, desenvolve, entende o nível de comprometimento que ela tem, para depois trazer realmente a pessoa para ser uma Business Lander. Porque a Business Lander, Business Landers. Porque a Business Lander, ela tem uma cultura onde ela tem que se refletir, inclusive, nas pessoas que trabalham, né? Como é que a gente vai fazer uma entrega assim, magnífica, uma entrega maravilhosa, se as pessoas que estão por trás disso não estão comprometidas com esse resultado? Backstage é importante, né? Super importante, é super importante. Tudo que acontece por trás dos bastidores, na verdade o evento ele tem que acontecer de uma forma em que, mesmo que algo saia errado, o visitante não vai perceber. Mas o povo quer saber.
O que saiu de errado? O que é os perrengues que a gente não conta que aconteceram em 2025? Tem algum perrengue aí Sempre interessante? tem Não, eu alguma quero saber um coisa. perrengue legal pra gente ver aqui. Conta aí, André. Sempre tem alguma coisa, né? E tem coisas que tem coisas, gente, que não, por mais que a gente planeje, nunca iríamos colocar ali no, olha, pode ser que aconteça isso. Tá? Aconteceu um caso, e aí, lógico, né? A gente lá no Harry Potter, a gente recebia muitas escolas, muitas crianças o tempo todo. Então, isso foi até bacana, porque recebíamos até pessoas que não tinham condições de pagar, por ser, como era um projeto incentivado, a gente abria muitas gratuidades para as crianças de escolas e de ONGs, ONGs. Então, OCIPs, exato, isso foi muito bacana, porque fábricas. realmente é a democratização do acesso à cultura Dúvida nenhuma. para pessoas que não necessariamente iriam num espetáculo de Harry Potter, que era Uhum. um espetáculo imersivo, um teatro também, quase como não era uma exposição, mas um teatro imersivo, mas com um ticket que às vezes é alto para uma pessoa que não tem condições. E numa dessas visitas de escolas, crianças pequenas, o pessoal, os produtores começaram a perceber que uma das crianças sentou numa das cadeiras e não saía da poltrona. A criança não saía da poltrona. E o espetáculo de Harry Potter tem dança, os atores sempre interagindo, e a criança continuou lá. E o pessoal começou a chegar perto, tentar, né, falar com a criança, vamos lá, vamos dançar. E a criança se agarrou na poltrona, uma poltrona branca, lindíssima. E aí eles perceberam que a criança tinha feito cocô na calça, sentada na poltrona branca. Bom, a gente não tinha colocado isso na contingência e nada, mas os Não estava no produtores plano de não contingência? estava nesse plano que alguma criança ia fazer cocô na Agora a minha gente vai ter que poltrona. colocar já. Mas, assim, a produção super preocupada também, falou: como é que, poxa, agora a criança vai ficar envergonhada? E não tinha roupa para a criança, né? A criança, não sei se a criança ficou emocionada ali também, não queria sair para ir no banheiro, né? Não queria Não perder o queria perder o espetáculo. espetáculo Queria e fez perder o ali mesmo. espetáculo e falou: eu vou sentar aqui, vou fazer aqui mesmo. E a produção saiu, como a gente tá no shopping, a produção saiu para comprar cueca para criança, roupa para criança. E isso com certeza não estava na minha planilha de custos nem contingência, que depois, além de eu ter comprado a roupinha para a criança, óbvio, a gente não ia deixar a criança ali constrangida, mas que a poltrona branca ia ser perdida por conta do cocô que a criança fez. Então, assim, são coisas que a gente nunca imagina que vai acontecer, entende? Tudo bem, esse é um caso, tadinha, a criança realmente, né, não tem culpa, mas se eu falar para, ó, na planilha de produção, coloca ali uma contingência, vai que alguém faz cocô na poltrona, a gente não imagina esse tipo de perrengue, né? E também não fiz treinamento com a equipe, mas qual era o treinamento da equipe? Vocês sempre trabalhem para o bem-estar do visitante. Então, nesse Sobre isso. caso, por mais que eu não tenha explicado que se alguma criança, né, defecar nas calças, compre uma roupa, não estava isso no script, mas eles sabiam, bom, então vamos cuidar para que essa criança não fique constrangida. Mas são esses casos que às vezes acontecem na E não produção, teve né? varinha de Harry Potter que resolvesse nessa hora, certo? Nessa hora, não teve. A poltrona segue manchada e acho que essa já não dá mais Perda para total. perda total. Tudo bem. Faz Essa parte não do deu. projeto. Essa não deu. Mas, assim, esse foi um dos menores problemas, Sim, né? a gente, né, sabe de tudo. Com certeza tem as coisas maiores, né, que envolvem o business, o negócio como um todo, né, sempre são complexos quando você trabalha com grandes estúdios. A gente sabe que há uma dificuldade muito grande. Mas não vamos mais falar de 2025, é hora da gente falar de 2026, tá bom? 2026 vai ser um ano incrível. É um ano onde a gente tem uma previsão de realizar mais de 4 exposições, de ter várias peças de teatro acontecendo, inclusive itinerantes, inclusive com grandes estúdios. Então a gente vai viver momentos mágicos, momentos muito especiais, né? E aí, André, me fala, o que é planejar um cenário de praticamente dobrar, se não triplicar o tamanho da empresa de um ano para o outro? Meu Deus, que responsabilidade.
Olha, e agora você botou uma responsabilidade que e só estamos no início do ano, né? Estamos em janeiro ainda. Só estamos no início do ano. Isso É isso aí. aí. A gente bate a meta, vai lá e dobra a Dobra a meta, não é meta. isso? O ponto é isso. Mas eu acho que assim, né, brincadeiras à parte, o que a gente precisa quando a gente quer realmente crescer, expandir, além, óbvio, de ter um bom planejamento, é a gente ter boas pessoas para executar tudo isso. Porque planejar, colocar no Excel é a parte mais fácil. Até porque a gente fala que Excel aceita tudo. Agora, executar e tirar do papel realmente é o grande ponto. E como é que a gente faz isso? Então, é importante nós, como líderes, ter sempre essa clareza da onde a gente quer ir. Porque, no final, as pessoas que estão com a gente, elas não querem a história, elas não querem muito saber o porquê, elas querem o direcionamento. Né? Como é que ela também chega ali? Porque todo mundo tem sonhos. Como que nós, como empresa, como líderes, vamos ajudar essas pessoas a também realizar o sonho delas? E não necessariamente o sonho é só dinheiro, são só coisas materiais, mas é também realização. Todo mundo, quando participa de um projeto grande, ela também se sente realizada. Então, cabe a nós mostrar essa clareza, esse direcionamento do tipo, vamos juntos, todos, em direção aos nossos objetivos. Os objetivos não são só da empresa, nem só meu, Andréia, nem só seu, Marcelo, mas é um coletivo. Então, para esse ano, se a gente quer realizar tudo o que estamos planejando, vai ser muito importante que a gente tenha pessoas boas no time, pessoas comprometidas e sempre com o mesmo drive. A pessoa tem que estar ali, vontade de fazer acontecer. Uma empresa é importante, você tem que entregar mais valor para a empresa do que a empresa te paga. Você tem que dar mais valor do que a empresa te paga. Para assim a empresa entender, essa pessoa tem valor, eu quero essa pessoa. E ela vai realmente começar a te valorizar. Hoje acontece, às vezes, o contrário. Tem pessoas que estão 3 meses, entra 1 mês, 2 na empresa, a pessoa fala, nossa, preciso ganhar mais, não está dando. Você já mostrou seu valor para a empresa? Você já mostrou do que você é capaz? Você já mostrou que você está ali num cargo que, na verdade, você poderia estar num cargo acima? Mostra isso para a empresa vai reconhecer você. Uhum. Não faça o contrário. Eu vou entregar mais ou menos, porque é isso que eu vim para isso, eu vou entregar médio. Você vai ficar ali no médio, não adianta. Quer subir? Mostra que você é capaz. Com certeza as pessoas vão te reconhecer. E por que vão te reconhecer? Porque hoje está escasso. Está escasso no mercado de trabalho, está escasso no mercado. Pessoas que realmente estão a fim de fazer acontecer. A gente não pode entrar de forma alguma só com mais ou menos. Sabe assim, você vai entrar só com a pontinha do pé? Não dá. Você não vai chegar em nenhum lugar. E a hora que a gente tiver, logicamente, essa quantidade de profissionais relevantes em cada uma das áreas, como é que é o desafio de montar essa estrutura toda para cada projeto? Né? São células de trabalho. Acho que muita gente que trabalha nessa área sempre tem essa curiosidade, né? Como é que você consegue produzir tanta coisa ao mesmo tempo? Às vezes as pessoas acham assim, não, mas é só simplesmente vai lá e monta, né? Mas ninguém sabe que por trás disso tem negociações de 1 ano, às vezes, muitas vezes, né? De como esse planejamento vem acontecendo na área de criação, na área de execução, na área de produção ou na área de operação. E também, logicamente, toda essa parte de back, né? O administrativo, o financeiro, toda a parte de recursos humanos, a contratação das pessoas, o envolvimento das pessoas, o processo de treinamento dessas pessoas para acontecer. Né? Inclusive, a gente tem até uma área de educação, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, desse ponto de vista, como é que é a gente preparar esse time para operar esses diferentes projetos para diferentes públicos e diferentes partes do Brasil? Porque muitas vezes, inclusive, a cultura brasileira é totalmente diferente. Uma coisa é fazer um evento em São Paulo, outra coisa é fazer um evento no Rio de Janeiro, que é totalmente diferente de fazer um evento em Fortaleza, em Salvador, em Recife, ou até quando a gente vai para o Sul, Curitiba, Porto Alegre. Então, temos um Brasil continental com situações culturais diferentes e perfis de profissionais diferentes em cada uma dessas cidades que vão trabalhar para realizar o mesmo evento, para entregar a mesma experiência que ele está vivendo numa outra cidade. Como é que é esse preparo? É importante ter esse olhar
E esse olhar ele é muito do líder, tá? Na Business Land a gente tem algumas áreas. Então nós temos área, como você falou, criação, financeiro, produção. Cada área tem o seu head, né, o seu diretor ali. Eh, Esse líder ele precisa entender que ninguém é igual. Então, quando a gente também aloca uma pessoa para um projeto, você tem que entender, poxa, essa pessoa é a pessoa ideal para lidar com esse tipo de pressão? Nem todas às vezes as pessoas têm eh, skills técnicos, não necessariamente as habilidades socioemocionais que a gente comenta, que é Hum? super importante. Então, cabe a nós, como líderes e como Gestores. gestores dessas pessoas, entender que para cada pessoa, para cada projeto, existe uma situação. Então, como é que eu aloco essas pessoas corretas? Porque às vezes a pessoa ela é a pessoa correta no lugar errado. Se eu coloquei uma pessoa certa no lugar errado, eu sou responsável por isso. Eu preciso realmente entender. Esse é o lugar onde essa pessoa vai desenvolver o melhor dela, onde ela vai realmente desenvolver um trabalho para a gente chegar nesse resultado que desenhamos. E muitas vezes não é a pessoa que não sabe como lidar com alguma situação. Às vezes a situação não é aquela ideal para aquele perfil. Então, é importante esse olhar muito apurado de colocar a pessoa certa para fazer essa função e depois eu, como líder, não só jogar a culpa nessa pessoa. Eu tenho total responsabilidade quando coloco um projeto onde essa pessoa não vai se adequar. E isso eu falo depois de ter feito todos esses projetos ao longo do ano, né, 2025. Nem sempre eu acertei, muitas vezes eu coloquei pessoas que dariam melhor em outros projetos, e não naquele que eu aloquei. Eu tenho responsabilidade, mas também não tenho bola de cristal, né, gente. Então essa que é a verdade, a gente também não eu não posso simplesmente falar: "Pô, eu tenho que acertar em todas", não, é Exato. errando e aprendendo, então são erros e acertos. O que eu não posso é errar pela segunda vez. Eu erro uma Exatamente. vez, Exatamente. aprendi. Ok, então como é que eu vou gerenciar isso para não acontecer esse tipo de problema novamente? Outros problemas virão, sem dúvida. Eu só não posso cometer os mesmos erros e ter os mesmos problemas. Exatamente. E para nós, eu acho que é fundamental a preparação de todo o time, né, dentro de um planejamento, dentro de um treinamento, né, alinhamento de expectativas, o que é fundamental, não só da liderança, mas também do ponto de vista dos clientes envolvidos, das pessoas que se envolvem, das pesquisas que a gente analisa, porque a construção de expectativa hoje ela é cada vez mais alta, subiu o sarrafo das experiências, né? Uhum. E a gente vê experiências muito boas no mercado e também vê experiências muito ruins no mercado. Então a gente hoje tem uma necessidade, né? Como a gente diz, né? Experience like no other, né? A gente trabalha esse conceito de fazer experiências como ninguém mais faz e a gente dobra a nossa responsabilidade de fazer uma entrega alta, né? A gente mesmo viu nas últimas experiências que a gente realizou que a média do nosso NPS, né, que quem não conhece, Net Promoter Score, né, a forma com que você mede a recomendação daquela experiência que você está vivendo, que você contribui, que aquilo contribuiu para você de uma certa forma, a nossa média era 4,8, 4,9 sobre 5, uma média super alta. Para você conseguir manter isso, significa que a maioria das pessoas está falando 5, ou seja, está dando a nota máxima para aquela experiência. Enquanto que, se alguém te dá uma nota 1, aquele negócio vai lá para baixo. Então, a gente não está só preocupado pela nota, mas a gente está preocupado de fato com aquilo, com a entrega, né, do que é feito. Por isso, o preparo, o planejamento, o alinhamento, o que vai acontecer, né? O tempos em movimentos, os pontos de contato, que a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre isso. Tudo, eu acho que é fundamental dentro do processo de planejamento, porque aí todo mundo está alinhado dentro do seu checklist, na execução Uhum. daquela tarefa daquela maneira. E senão depois a gente não consegue consertar. Fica Sim. muito mais difícil. Quando você fala de pontos de contato, que são os pontos, inclusive, que as marcas querem, explorar nos eventos. O que você acha que é uma tendência para 2026
nesse sentido? O que as marcas estão buscando nos eventos e nas experiências como plataforma de marketing? A gente sabe que os eventos, eles são uma excelente forma de ter esses pontos de contato com os clientes já existentes e com os clientes futuros, mas tem alguma coisa diferente para 2026, você acha? Assim, pensando como, né, profissional do mercado que já tem essa experiência toda? É uma coisa que vem vindo, na verdade, né? As marcas hoje, o ouro para as marcas hoje é a atenção, porque cada vez mais ela disputa esse espaço com outras marcas, com outras entregas, com outros momentos da vida das pessoas. Então, cada vez mais é buscar uma atenção que tem que ser diferenciada e que tem que estar conectada com ela. Então, como é a construção da conexão da marca com o público? Hoje em dia tem feito, nos nossos negócios, tem feito através de territórios, tem sido feitos através do que a gente chama de passion points, que são os pontos de conexão emocionais entre a marca e o público. O que é que está conectando as pessoas? Esse ponto de atenção ele é fundamental. Mas é o nosso maior ouro hoje. As marcas querem ter a atenção do público. Eu sou uma marca que gosto de velocidade, de esporte. Então, faz sentido para mim estar numa Fórmula 1? Faz. Eu quero estar na Fórmula 1. Mas como estar na Fórmula 1? Não simplesmente minha marca ali. De que forma as pessoas vão me perceber na Fórmula 1? Eu sou uma prestadora de serviço, sou uma empresa que está conectada com velocidade. Como é que eu vou ativar a minha marca naquele ambiente do evento ou através da comunicação? Toda essa jornada é uma jornada que constrói para a marca uma conexão direta com aquele ambiente que é um passion point, que, por exemplo, é uma Fórmula 1, para uma entrega de conexão emocional para o cliente final. Essa atenção tem que ser cativada. Então, existe assim um desafio cada vez maior das marcas buscarem esse caminho, que é um caminho natural de construção, mas é um caminho cada vez mais desafiador. Por quê? Porque a gente tem informação a todo tempo e a gente busca cada vez mais inovação. Então, a gente não está mais hoje encontrando lugares fáceis. Não, tem poucas oportunidades, vamos encontrar uma aí para inovar. Não. Cada vez é mais difícil inovar no mundo que já tantas inovações passaram. A gente hoje vê muito a inteligência artificial trabalhando em pró disso. Mas a gente também está vendo um cansaço humano, emocional, de ficar sendo exposto a situações de inteligência artificial, porque a gente já sacou como é que essa inteligência artificial funciona. Se eu receber um texto, eu já sei que é de inteligência artificial. Se eu ver uma imagem, eu já sei que é de inteligência artificial. E eu, às vezes, até chega num nível de realismo tão alto que a gente olha assim e fala, tá com cara de inteligência artificial. Mesmo se for verdade, a gente está achando que é. Então, a gente vai lá checar. Né? A gente estava outro dia falando com a Globo sobre isso. Né? Ele falou assim, hoje a gente virou praticamente um portal de checagem, porque as pessoas querem saber se aquela informação é verdade ou uma informação gerada por IA. Ou uma informação fake, uma fake news bem criada, bem jogada no mercado. Então, tudo isso virou hoje uma necessidade da gente buscar se aquilo lá é verdade ou não é verdade. A gente fica na dúvida. Então, cada vez mais, para as marcas também isso é importante. Né? Como é que ela vai cada vez chegar mais perto, se conectar, construir uma fidelidade, que é um caminho natural, para que a conexão entre elas fique sempre viva. Se mantenha no patamar. Porque, logicamente, tem um momento alto, tem um momento baixo, tudo isso tem que fazer parte da jornada da relação da marca com o consumidor. Com certeza. Eu acho que as marcas vão ter realmente agora um desafio de trazer esse resgate que as pessoas estão buscando. A inteligência artificial e todas essas tecnologias, elas vieram tão rápida, de uma forma tão intensa, que hoje o que as pessoas querem é um resgate ao analógico. Eu li outro dia que as pessoas estão buscando agora revistas impressas. Por quê? Porque quando você para e consegue ficar 30 minutos sem distração de notificações chegando no seu celular, mensagens de WhatsApp, quem consegue ficar 30 minutos hoje sem olhar o celular é muito difícil, se ele estiver por perto. E se você estiver lendo uma reportagem no celular, então já era. Entra milhares de notificações e você não consegue mais ler aquilo. Então, as pessoas buscam revistas impressas, um resgate realmente àquilo que é analógico, que faça ela se desconectar um pouco do digital.
E realmente tudo que faça ela entender que o aqui e agora é importante. Não todo esse monte de interferências que a gente vive com o digital, né? Então, como é que as marcas vão realmente trazer isso, introduzir experiências que façam a gente se desconectar para a gente se conectar com aquela experiência? E aí que entra a gente, o entretenimento, né? Porque o entretenimento é exatamente esse caminho natural de utilizar o ambiente, o conteúdo, como parte integrante da marca. A marca não quer ser simplesmente um acessório, um comercial, uma quebra daquele conteúdo. Ela quer ser parte disso. Então, cada vez mais a gente vê storytellings muito bem construídos para que a marca tenha uma conexão direta com aquele determinado tipo de conteúdo de entretenimento, porque as pessoas estão se divertindo, as pessoas estão curtindo, estão aprendendo, estão entendendo sobre determinado tipo de informação e a marca está inserida naquele contexto. Para isso, cada vez mais existe uma construção que essas marcas buscam em desenvolver essas histórias sempre junto com o entretenimento, que é uma maneira muito boa de conectar, de gerar conexão. E a gente está fazendo isso. Quando a gente traz as nossas experiências, a gente conecta marcas com essas experiências, ativam essas marcas nesses universos, cada vez mais a gente percebe uma aderência muito maior do público, números que refletem efetivamente em ganho de mercado, em ganho de atenção para a marca, em busca de resultados efetivos de uso de cartão, ou uso daquela ferramenta, ou compra daquele determinado produto, ou consumo daquele determinado produto dentro da experiência. E isso, para nós, eu acho que tem sido um caminho muito legal de construção, tanto que a gente, esse ano, tem projetos que a gente está construindo do zero, com estúdios, etc. Tem projetos que são desenvolvidos para que as marcas pensem como elas querem ser ativadas, né? Dentro do universo, de novo, de chamar a atenção no lugar certo e na hora certa. É isso aí. Bom, mais para frente a gente conta o que são esses projetos, né? A gente vai deixar um ar de mistério aí, logo, logo a gente pode contar para todo mundo. Vai ter que todo mundo nos acompanhar. Sem dúvida. E a ideia é que a gente trazer vários convidados aqui no podcast. Óbvio, a gente trouxe convidados super bacanas em 2025, onde a gente realmente estreou. Inclusive, se você ainda não assistiu, está perdendo tempo. Se conecta, a gente está no Spotify e também no YouTube. Pode assistir todos os outros episódios. Foram convidados super bacanas que estiveram aqui com a gente. E a ideia é ter mais convidados em 2026, porque realmente é um momento de troca para a gente conversar sobre vários assuntos relacionados ao mercado de eventos, entretenimento e também gestão de pessoas, liderança, tudo isso que permeia o nosso ecossistema aí de entretenimento, experiências e eventos. Marcelo, você quer falar mais alguma coisa no nosso podcast aqui ou a gente já deixa... Quero falar um monte de coisa, mas vai ser no próximo podcast, certo? Muito bom. Então, se você ainda não nos segue, por favor, siga lá, tá? Dá um incentivo para nós. Como que é? Ativa o sininho, aquelas coisas todas lá que eu nem sei o que é, mas no Instagram eu estou como @AndreaCNFlores. Também coloco alguns conteúdos ali. Marcelo, deixa as suas redes sociais, você já é Adoro. um big influencer. No Instagram, Marcelo Flores 1, também tem o meu canal no YouTube, que é o meu canal Marcelo Flores. LinkedIn também, Marcelo Flores, é só Marcelo Flores, estou lá. E tem conteúdo sempre, toda semana, né? Conteúdos para instruir, aplicar, né? Trazer aprendizados nesse universo de eventos, experiência e entretenimento. Logicamente, porque a nossa área de educação em 2026 cresce, né? Com o lançamento da MBA em parceria com a SPM, os cursos de extensão, que é o Gestão de Mega Eventos, o Escola de Produtores e o Gestão de Patrocínios e Parcerias, que acontece também na SPM, além do meu curso digital, que é o PhD em Eventos, versão 2.0, que justamente foi preparado para que as pessoas possam já iniciar mais e conhecer mais desse universo cada vez mais competitivo e relevante no mercado brasileiro. É isso aí. Então, se você quer entrar nessa área de eventos e entretenimento, primeiro passo, se você não tem ainda... se você ainda fala, eu acho que eu não estou preparado,
vai para os cursos do Marcelo, ele vai ensinar alguma coisa lá para você, tá? Alguma Bora. coisa vai sair de lá. Os Bora, cursos da bora, SPM. vamos lá. E depois, o melhor estágio é aquele em que você coloca a mão na massa. Então, você vai aprender na teoria, depois na prática, vem aqui para Business Land para poder trabalhar e ver o que é o perrengue que é trabalhar com eventos, viu? Mas todo mundo gosta. Não tem uma pessoa que não começa a trabalhar com eventos que fala, vou desistir. Então, alguma coisa tem. Tem que ser picado pelo bichinho. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela audiência. Vamos nos preparar para ter um 2026 maravilhoso e muitos outros episódios bacanas do Business Talk. Da luz e muita prosperidade. É isso Bora aí. 2026. É isso aí. Partiu. Muito obrigada.